fraco, tá, irmãos? Se eu mergulhar ali, e se você for ver como esse próprio aplicativo aí, o TikTok, o tipo de dança que se tem ali, o tipo de vocabulário que se tem ali, é uma blasfêmia o tempo inteiro contra Deus. Eu acho que se tivesse alguém de Sodoma e Gomorra aqui, ia ficar horrorizado. Para mim, eu acho que está pior. Dada a esculhambação que está. Coloca o slide. Aí nós tivemos uma programação aqui ontem. E estava o ministro da educação. Homem de Deus, um pastor, presbiteriano, um dos fundadores do Mackenzie. E a mídia, o povo daqui, mandou um repórter aqui, infiltrado, é óbvio, aí põe a notícia desse jeito aí, ó. Com pejorativo, uma notícia como se ele tivesse aqui, ignorando o problema do Enem. Qual o problema do Enem? Ele explicou aqui, foram alguns funcionários lá que se rebelaram por causa de salário, que ele tirou o salário. E ele já se formou, né? Ele não vai fazer Enem, como se ele tivesse todo desesperado. Aí o Lula pode vir aqui no centro de terreiro, mas ele que é pastor não pode vir aqui e participar de um culto. Qual o problema? Mas olha a manchete sensacionalista. Isso é o que a mídia faz. Olha ali. O reitor da UFC estava aqui também. E pode tirar. O que eu quero te mostrar, querido? Nós já estamos vivendo isso. Não é algo lá longe. É aqui. Nós já vivemos os últimos dias. E isso está acontecendo. E tudo isso só comprova o que a Bíblia já falou há mais de 2000 anos. Que nos últimos dias seriam tempos difíceis. Pois os seres humanos seriam egoístas, avarentos, orgulhosos, sem afeição, arrogantes, blasfêmios, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos mais dos prazeres do que de Deus, se fazendo de bom e negando tudo. Fique longe desses também. Só que a sequência do mesmo capítulo, coloca o verso 12, diz assim, 1 Timóteo 3, 12. Na verdade, todos os que querem viver para Cristo serão perseguidos. O fato de ser uma igreja já gerou a perseguição. É aqui, é hoje, ó, isso aqui foi escrito há 2000 anos. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Olha o que vai acontecer com quem está embaixo dessa ação. Quanto a você, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, ensinado, sabendo que quem o tens aprendido, pode passar, e que desde a tua infância sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a educação da justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. O que esse texto está dizendo é o seguinte: no tempo do fim, vai ter uma esculhambação. Mas não significa que a sua vida precisa ser governada dessa forma. Você pode ter um estilo de vida e governar a sua vida através de Deus.
da palavra de Deus e dos ensinos de Deus. Por isso eu estou te dizendo que 2022, apesar de ser um tempo difícil, vai ser um tempo de oportunidade, porque o que esse texto está dizendo é que, no fundo, o bem sempre vence o mal. No fundo, o governo do justo sempre vai prevalecer. Coloque Isaías 9:6. E aí eu começo a ministrar. Porque um menino se nasceu, um filho se nos deu. Essa palavra, o principado, não é a original é governo. Guarda essa palavra porque ela é a chave da administração. O governo está sobre os seus ombros. Uma das traduções de governo é principado, que significa poder de governo. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá, ampliará o seu governo. Aí está incremento, ele incrementará o seu governo, domínio. E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora para sempre. Presta atenção. O que esse texto está dizendo? É que haveria um tempo que nasceria um justo, e esse justo estabeleceria um governo. Governo significa autoridade, domínio. Quem manda, quem exerce poder. Sabemos que esse texto está falando de Jesus, e que Jesus viria então como príncipe da paz, Pai da eternidade, e que sobre ele teria uma força de governo. Ele receberia autoridade para governar, dominar, implantar. E nós vemos isso na vida de Jesus. Nós vemos ele governando, dominando a si próprio, a natureza, as enfermidades. Vemos ele dominando e governando vários aspectos da vida. E o tema de hoje é: você pode governar a sua vida através de Jesus, mesmo estando nos dias maus. Jesus dominando a si próprio, eu vou ler rápido, tem muito texto bíblico hoje. Lucas 22, 42 diz: e ele orava: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. 1 Pedro 2, 23, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava aquele que julga retamente. Jesus tinha domínio, governo sobre a sua própria vida, sobre as suas emoções. Ele não fazia a vontade dele, ele fazia a vontade do Pai, o que era certo. Significa, vai pegando, que você pode ter governo nessa área também. Jesus governava a natureza. Marcos 4,39 diz: e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou calmo. Jesus tinha governo até sobre o planeta, até sobre a natureza. O governo de Jesus era tão grande que ele dominava até o mundo espiritual. Ele expulsava demônios. Lucas 4,33 diz: e apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito de demônios imundo, o qual gritou em alta voz: o que eu tenho contigo, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. O demônio, depois de ter jogado o homem em meio a todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal.
Jesus dominava sobre as enfermidades, ele governava sobre. Marcos 5:25. E tinha uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito na mão dos vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Verso 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a veste dele. Porque dizia: se eu apenas tocar a sua veste, ficarei curado. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu o corpo que estava curado daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que havia saído poder, governo, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Querido, a verdade sempre prevalece. O governo está na mão de Deus e não do diabo. Por mais que nos últimos tempos pessoas se levantem contrária, o poder do governo está em Jesus. E o mais extraordinário, além de fazer tudo isso, a Bíblia diz que ele estenderia, ampliaria o seu reino através de mim e de você. Significa que o mesmo poder que está sobre Jesus de governar a vida dele, foi transmitido para mim e para você. E esse é o extraordinário. Você pode governar a sua vida, você pode governar as enfermidades, você pode governar a si próprio, você pode governar o mundo espiritual. Não é uma influencer, uma atriz, um psicólogo, um médico, um amigo, sei lá, que deve formar o teu governo, o teu domínio, o teu governo vem de Deus, de Jesus. Eu quero resumir essa primeira parte e iniciar a segunda e a finalização. Deus tem todo o poder e todo o domínio e toda a autoridade. Essas três palavras significam governo. Quando fala governo, significa ter todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade. Ele delegou isso para Adão. Adão pecou, entregou para o diabo. Jesus veio, tomou do diabo, Isaías 9:6, e depois Jesus pegou e passou para a igreja, para os cristãos, para mim e para você. É o mesmo poder, é o mesmo domínio, é o mesmo Espírito. Quando recusamos esse governo, quando recusamos os ensinos que a Bíblia diz, quando recusamos o governo que Deus deu para Jesus e Jesus passou para a gente, nós perdemos o controle da nossa vida. O caos se estabelece, a desordem se estabelece, o pecado toma conta e vira uma bagunça. Acontece isso que você viu aqui. Uma pessoa que fala de coisas que nem sabe, que ela nem quer, eu tenho certeza que ela não quer isso para a família dela. Mas ela fala. Gente totalmente sem noção. Sabe o que é anarquia? É exatamente isso, a falta de governo. E tem gente que pede anarquia. Eu quero ver a hora que pedir anarquia e começar a entrar na sua casa e estuprar a sua filha na sua frente, se você vai gostar da anarquia. Porque isso é anarquia. Pedem coisas que não sabem nem o que estão pedindo. Mas você não foi feito para o caos e para a desordem. Você não foi feito para alguém governar a sua vida. Você foi feito para você governar a sua vida. Através de Cristo. E hoje, você pode começar isso. E eu vou te dar uma preparação para você começar a colocar a sua vida em ordem para 2022.
Porque não há crescimento, não há sobrenatural, não há governo sem ordem. Onde não tem ordem, tem bagunça, tem caos, tem pecado. Por onde começar, pastor? Por isso que eu estou começando antes de começar o ano. Para você começar a preparar agora. Primeiro, sem se submeter a Cristo não dá para fazer nada. Porque o governo é dele, não é teu e nem meu. Sem Jesus no centro da sua vida, sem reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador, sem entender que precisa receber dele, você já começou perdendo. Não vai ter governo na sua vida. Quem vai mandar na sua vida é outra coisa, não é o governo de Deus. É outro governo. Você mesmo, tudo aquilo que eu li lá, o ego, vai dar algo parecido com aquilo que você ouviu ali. Segundo, a ordem é o início do governo. Jesus não fazia nada sem colocar em ordem. Aliás, Deus não faz nada. Quando Deus lá em Gênesis começou a criar todas as coisas, Ele olhou e falou, está tudo uma bagunça. A terra era sem forma e vazia, era o caos. Não tinha ordem. O que Ele fez? Ele começou a organizar. Pôs ordem. Criou o dia, os luminares, começou a organizar as coisas. Depois que ele estava organizado, que tinha ordem, ele pôs um gerente, você, o homem, para cuidar e manter a ordem. Porque sem ordem não tem governo. Quem manda é aquele que tinha caído aqui, o capeta, e fez a confusão toda. Quantos estão entendendo? Fala para quem está do lado, já entendeu que vai ter que pôr ordem na sua vida, né? Mas se você não entendeu, eu já estou falando. Antes de fazer qualquer milagre, Jesus estabelecia a ordem. Marcos 6,37. Jesus, porém, lhe disse, deem vocês mesmos a comer a eles, mas eles disseram, iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? E Jesus lhes disse, quantos pães vocês têm? E eles disseram, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou, verso 39, que todos se assentassem em grupos. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Imagina a confusão que ia ser, todo mundo com fome, 5 mil, só homens, então 5 mil homens, devia dar mais 10 mil pessoas, com fome, e começa a multiplicar o pão. Aqui para distribuir cesta básica já é uma confusão. Senta, organiza, de 100 em 100, de 50 em 50, põe ordem, porque sem ordem não tem sobrenatural, não tem milagre, não tem governo de Jesus. E todos os milagres, quando você vai analisar na Bíblia, houve algum tipo de ordem estabelecida. Porque no caos, quem manda não é Deus, é o capeta. Não é quem manda, é quem está reinando ali. Quem está dominando, quem está governando ali, onde tem a bagunça, o caos é o diabo. Onde está o pecado, não tem ordem. O triste, já para finalização. Muitas pessoas não têm o menor controle da sua vida. Não controlam o que comem, o que falam, como gastam o seu dinheiro. Não controlam sua família, o ambiente familiar. E não adianta olhar para o lado não, é com você mesmo que eu estou falando. Pode olhar para mim aqui.
não controlam suas emoções e muito menos a sua vida espiritual. Acham que estão governando, mas estão sendo governados. No entanto, eu não vim aqui te acusar, eu vim aqui te ensinar como romper isso e te dizer que você pode mudar. Se você estiver disposto a colocar ordem na tua casa, na tua vida, e parar de ficar conversando no culto quando o pastor está pregando. Essa é a primeira coisa que eu quero pôr ordem. Agora é hora de você olhar para mim, prestar atenção em mim e não conversar. Sem ordem, você não vai receber nada. E se teu pai e tua mãe não te ensinou, eu vou te ensinar aqui como teu pai espiritual. Quando eu falo, você fica quieto. É assim que funciona. Porque quem manda aqui é Deus e eu sou representante dele. Você tem a liberdade de falar onde você quiser, aqui não. Se você quiser gritar e ficar conversando, bater papo, você sai. Aqui não. É assim que coloca a ordem. E não precisa nem ficar bravo comigo porque eu te amo. Eu lembro de cada palmada que meu pai me deu e minha mãe e foi bênção. Por isso que eu sei me comportar nos lugares que eu vou hoje. Fala para quem está do lado, fica tranquilo que ele não está bravo. Está só pondo ordem. Se você estiver disposto a romper com a bagunça da tua vida, querida, a notícia para 2022 para você é excelente, não é boa não. Porque não importa o que vai acontecer com o mercado, o milagre vai passar na sua vida. Não importa se vai vir a terceira cepa, quinta variante, e sei lá o que os chineses vão inventar. Na sua saúde, manda Deus. Ponto. Porque Ele governa. O mesmo Espírito que estava sobre Cristo, como é que funciona isso? Está sobre mim e sobre você, isso é extraordinário, querido. Isaías 6, eu já li, diz que o governo estaria sobre ele, que seus ombros, ele seria Pai da eternidade, Conselheiro, Deus forte. Agora, Isaías 11 detalha quais são os Espíritos que estavam sobre Jesus. Os 7 Espíritos de Deus. Está lá Isaías 11, 1, 2, diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, fortaleza, conhecimento e temor. E eu vou falar rapidamente sobre cada um deles, porque é através disso aqui que você vai governar. Agora você vai entender o tamanho do poder, quem é que manda, desculpa a palavra, nessa bodega aqui. O diabo não manda nada, meu irmão, não tem metade desse poder aqui. Ele usa o engano, a intimidação e a confusão e o caos. Mas a ordem estabelecida, todo demônio se prostra e sai. O primeiro Espírito é o Espírito do Senhor, que é o próprio Espírito Santo. Está falando de uma pessoa da Trindade que nos habilita com 9 dons espirituais. Um fruto com 9 manifestações. Só aqui já é capacitação para tudo que você precisa. Eu não vou ministrar cada um deles, mas eu vou dar uma de blogueira agora. Vamos usar as redes sociais para o bem. Tem uma ministração minha que fala sobre os 9 dons de 1 Coríntios, 2 Coríntios 9. Tem uma ministração aqui, ó, você entra, clica, procura e acha. Se não achar, a gente explica, é o TVN, te vira negão. Entra no canal, liga para o pastor e vai ter uma ministração que fala sobre os 9 dons do Espírito. Dons espirituais, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade e interpretação de línguas. Só aqui já vai dar para você governar muita coisa. Mas se não deu ainda, aí vem o fruto do Espírito, que é o que está no pacote do governo de Deus. São 9 manifestações: amor, paz,
alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Só com esse aqui já dava para arrebentar a boca do balão. Só com esse aqui já dá para governar quase tudo. O diabo não tem isso, querido. Você tem. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre você. O Espírito do Senhor. Meu irmão, eu não sei se você entendeu, isso não é pouca coisa não. É o Espírito Santo, é o próprio Deus. É uma pessoa da Trindade, que te capacita em tudo o que você precisa. Mas eu vou detalhar um pouco mais, porque isso é tão forte, que ele faz questão de detalhar em vários lugares. Aqui os 7 Espíritos, ele fala o Espírito do Senhor. O segundo ele fala Espírito de sabedoria. Sabe o que é sabedoria? É saber escolher. Quando o Espírito Santo está sobre você, você sabe escolher, tomar a decisão certa. A nossa vida durante o dia, eu tenho que tomar, sei lá, talvez 100 decisões. E muitas delas que influenciam a vida de outras pessoas. Querido, sem o Espírito Santo eu vou errar direto, sem sabedoria eu vou fazer mais besteira do que acertar. Com ele eu já erro, porque nem sempre eu entendo o que ele está falando. O Espírito de sabedoria vai te dar governo. Você vai tomar as decisões certas. Espírito de inteligência. Aí é capacitação intelectual para criar, para inovar, é ter ideia. É acordar com um sonho e falar, achei. Ou quantas vezes eu já tive isso? Entendi como é que eu vou resolver isso. Inteligência. O Espírito Santo te dá isso. Espírito de conselho é a habilidade de ouvir bons conselhos, conselheiros, a habilidade de aprender a ouvir um mentor, aprender a ouvir sua esposa, aprender a ouvir seu marido. Isso é o Espírito que habilita. Quantas e quantas vezes você já fez besteira e foi avisado antes, para não fazer? Porque você não governou, você não ouviu o que falaram para você. Porque você não tinha a habilidade de ouvir o conselho. Por quê? Está cheio de anticristo, cheio de ego. Eu vou ler de novo. Cheio de avareza, orgulho, arrogância, blasfêmia, desobediência, impiedade, calúnia, não domina a si próprio, crueldade, traição, atrevimento, mais amigo dos prazeres, narcisismo, se passando de bem quando é mal. Quando essas coisas dominam a gente, o espírito de conselho não chega até nós. E aí é cabeçada atrás de cabeçada. Espírito de fortaleza é o que estava sobre Jesus, é o que ele está falando. Meu irmão, você está entendendo? Vocês estão com fome hoje? Tá tudo certo. Irmão, vai ter até filminho, pipoca, fica feliz. Estou te abençoando para 2022. Você começar 2022 com a vida desorganizada, meu irmão, vai ser um caos. Muita gente grande vai cair. Arruma a tua vida. Coloca ordem na tua casa. Coloca ordem na tua vida. Estabelece o governo de Jesus. Espírito de fortaleza, sabe o que ele faz? Te dá força para perseverar. Coragem. Você não para. Vem a pancada, se levanta. Vem a Covid, se levanta. Fortaleza. Porque não pensa que vai parar a perseguição. Aliás, a notícia nesse sentido ela é ruim. Não diz que depois vai ficar melhor. Não, vai piorar, irmãos. A perseguição vai piorar. A mídia vai ficar cada vez mais esculhambada. Cada vez mais espíritos são liberados para atormentar a gente. Agora, cada vez mais, o Espírito Santo está nos dando poder de governo.
Espírito de conhecimento é a habilidade de reter ensinos. Você aprende muitas vezes mais com os erros do que com os acertos. Quando você erra e tem o Espírito Santo, ele te convence do erro e aquilo vira uma bênção. Você nunca mais erra. Se tem uma área que o diabo acho que já nem me tenta mais, é na área sexual, querido. Sabe por quê? Porque eu fui muito afetado nessa área. Eu sei por onde ele vem. Então é assim, ó, eu vejo o espírito da sedução ali, eu vou para cá. Vai ver se você me vê falando com alguma mulher sozinho. Vai ver se eu dou caroninha para a mulher. Nunca dei. Sabe por quê? Porque o meu cair, eu aprendi. O Espírito Santo me ensinou e falou, se liga, mano. Ele falava assim comigo antes que eu era do ímpio. Está vacilando. Você vai esperar o quê? O presentinho dela? Eu sei como é que ele vem. Agora ele vem com outras coisas. E quando eu caio, eu me arrependo. Porque o espírito do conhecimento fala, essa aqui ele não te pega mais. Quando não tem o Espírito Santo, as quedas se tornam uma desgraça. Se tornam uma mancha. Porque você não aprendeu. Vai continuar caindo. Vocês estão tão quietos hoje, o que está acontecendo? Se eu falar, vamos bater no capeta, aí todo mundo... Né? Há tempo para tudo. Tempo de ensino. E para mim, o mais bonito de todos. É difícil até falar isso, né? Qual o Espírito de Deus é melhor? Não tem. Mas eu gosto desse aqui. O Espírito de temor. Querido, se você tiver temor de Deus, já resolve muita coisa. Sabe o que é temor? Profundo respeito. Reverência. Vou falar de um jeito mais fácil. Você está anotando, anota essa. Sabe o que é temor? É você ter a consciência assim, ó. Cara, sem Deus, eu sou uma ameba, um lixo. Eu não vou ser um bom pai, eu não vou ser um bom pastor, eu não vou ser um bom empreendedor, eu não vou ser um nada, porque eu sou mau, eu sou pecador. Ao mesmo tempo, quando você tem temor, você não cede para o outro lado, que o outro lado é, ai, coitadinho de mim, nasci numa família tão pobre, ai, eu não tive chance, ai, minha mãe... Não, o Espírito Santo não é para isso. O Espírito Santo te habilita e fala assim, ei, nem autocomiseração, ninguém é coitadinho aqui. E também não é um pecador desgraçado. Você é um pecador que erra, tem o Espírito Santo, aprende e fala, vamos para frente agora. Mas você já está pensando o que Deus quer para você em 2022, não o que você quer, querido. Isso é temor. Já está fazendo todos os planejamentos. Já está planejando tudo. O que você vai fazer, nem perguntou para Deus. Aí, pastor, mas é tão difícil ouvir Deus. Quanto tempo você está dando para Ele falar com você? Não, é porque tem a novela, o jornal, a mídia e a vizinha. Vai ser difícil ouvir Deus, porque só ouviu o tranqueiro, irmão. A hora que Deus vai falar, os ouvidos estão tudo entupido. Não escuta, porque é uma linguagem diferente. Eu estou constantemente buscando, porque eu não sei tudo. Eu tenho uma ideia, mas essa é a maravilha do Evangelho. Ele não dá receita total para você. Se quiser, é dia a dia. Se quiser, é o maná diário. Ele vai te falar hoje. O que você vai fazer hoje, amanhã. Quando muito, na semana que vem.
Portanto, quando você vem na igreja só de domingo e nunca mais vai para o teu quarto falar com Deus, Ele vai falar com você uma vez por semana. Quando você não estiver distraído falando com o amigo que está do lado. É difícil ouvir Deus? Eu posso te afirmar que Ele é um bom Pai e Ele quer falar com você. Mais do que eu. Eu quero encerrar te dizendo o seguinte, filho. Eu estou aguardando ainda. Queria chamar a banda. Algumas confirmações de Deus proféticas para 2022, do ponto de vista mais cirúrgico, né? Mais específico. Mas algo eu já posso te dizer pela revelação do tempo que nós vivemos. Não vai ser fácil, mas vai ser talvez o ano de maior oportunidade que o ser humano já teve. E que você vai ter de melhorar e governar sua saúde, suas finanças, seu casamento, sua família, sua vida com Deus. É um tempo de governo. Deus quer estabelecer o governo dele sobre a tua vida. E aí vem a chave final. Agora é a finalização. Já viram luta? Quando o cara está caído. Aí tem que finalizar. Acabar. Não é uma questão de conseguir, mas de querer. Porque a capacitação não é tua. Eu sei que tem muita gente aí pensando assim agora, mas eu não consigo. Agora desculpa a sinceridade, você não consegue não, você não quer. Porque não é força tua. Tudo o que eu falei aqui é capacitação do Espírito. Não é o quanto eu consigo, é o quanto eu me rendo. Não é o quanto eu posso, é o quanto eu dependo. Não é eu já tentei e não consegui, é eu não me rendi o suficiente. Senão você está falando, Deus não pode vencer isso. Na verdade, quando nós não vencemos, seja a área que for, talvez você, esse ano teu casamento, tua vida financeira, sei lá, são tantas áreas da vida, talvez tenha sido um fracasso, um fiasco, você não está mais nem acreditando para o futuro. Querido, sem Deus não vai dar certo mesmo. Sem Deus quem vai governar a tua vida, você já sabe quem é. Mas você pode. Porque Deus passou para Jesus. E Jesus passou para mim e para você. O governo. O reinado, a chave de Davi. O principado. Os 7 Espíritos de Deus. 9 dons espirituais. 9 manifestações do fruto do Espírito. Sabedoria, inteligência, conhecimento, conselho, fortaleza, temor. Nada falta. É só se render. E mesmo antes de começar o ano, hoje, Deus está falando para mim e para você. Coloque a sua vida em ordem, porque 2022, não importa o que a mídia, o que os indicadores, o que o mercado vai falar ou vai acontecer. Para você, é tempo de oportunidade para crescer, para multiplicar.